Bom dia, 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 bom dia. Bora lá, senhoras, como estamos? Neste dia 10 de janeiro de 2025, onde nós temos aqui já 17 dias de devocional. Enfim, para mim está sendo muito gostoso fazer este, ter este bate-papo com vocês todo dia, aqui às 7 horas da manhã. E trazer algumas percepções, algo que eu acredito muito, como ter a interação, né, com a fonte, com este ser maior, enfim, com Deus, né? E por que que eu trago isso para vocês? Eu sempre fui uma mulher de acreditar muito, muito nas coisas que estão por vir, né? É uma mulher muito esperançosa, é uma mulher que sempre sempre carreguei dentro de mim a certeza de que, cara, se as coisas estão ruins, pode ter certeza que ou tá faltando alguma ação minha, ou tem alguma coisa que está sendo depurada, e eu preciso entender isto, processar e continuar, né? E durante muito tempo eu fiz isso na companhia da minha intuição, né, na companhia de estar aí ao lado de Deus, estar junto, né, de virar e falar assim: "Olha, eu tô indo para a direita, tá, tô indo para a direita, é por aqui, eu tô achando que é por aqui, mas me dá uns toque por aí, que se não for, para poder corrigir o caminho mais rápido, para não me afastar tanto dos meus objetivos", e eu deixava muito bem claro quais eram os meus objetivos. Porém, eu passei por um processo, enfim, eu não consegui, foi um conjunto de processos, na realidade, e que eu não consegui compreender ou na verdade, aceitar o fim de daquele processo, né, que estava acontecendo. Um foi a forma que terminou um relacionamento, então eu fiquei muito magoada com aquilo. E aí, logo em seguida, foi a doença da minha mamãe. Foi algo que 1 ano e meio nós literalmente lutamos, conversamos com vários médicos, enfim, e não foi descoberto o porquê, né, ou o que ocasionava, enfim, era sempre foi um dado inconclusivo, né. Ela ela tinha uma insuficiência hepática. No final, né, começaram a falar que era por conta da gordura, excesso de gordura, e na verdade, enfim, foi inconclusivo, porque foi apenas um chute para constar ali no laudo, né, de óbito. E aquilo me trouxe muita revolta, porque primeiro eu me recusei a sentir a dor, eu me recusei a sentir a dor. E essa escolha me trouxe algumas consequências mais à frente, né, e eu vou falar sobre isso, porque todo posicionamento que nós temos vai ter algum tipo de consequência ali no futuro. Como assim, Jeb? Toda escolha que nós fazemos tem uma consequência. E muitas vezes, né, e por que que eu começo com essa introdução? Porque muitas vezes nós ficamos esperando com que Deus faça alguma coisa por nós. E Ele já nos deu todas as ferramentas necessárias para que possamos realizar o que é necessário. Mas muitas vezes nós queremos uma solução fácil, muitas vezes nós queremos uma solução rápida, uma solução emergencial, tá? Por qual razão? Porque nós temos referências nas escrituras de pessoas que chegaram até o Cristo, até Jesus, aonde Senhor, cura-me,
E ele olhou e falou: beleza, porque eu quero, eu estou te curando, com uma história do centurião, né? Ah, o senhor não precisa ir até a minha casa, basta uma palavra, meu servo vai ficar bom. E ali Jesus viu graça nesse homem, ele falou: então cura-te. Então eu me apegava muito a isso naquela época, que mamãe estava passando por isso, e nas minhas orações eram: por que que você não a cura? Por quê? Né? Aí apresentava uma pequena melhora, aí de novo ia e tinha uma recaída. E aquilo foi me enchendo de raiva, foi me enchendo de raiva, foi me enchendo de tristeza, foi me enchendo de sensações de que eu não sou ouvida. E hoje, lógico, passado, mãe faleceu em 2015. Estamos em 2025, passados-se 10 anos do fato, quase 10 anos do fato. Somente no ano passado eu consegui realmente ter uma conversa sincera com Deus e falar: cara, eu te culpei pela morte da minha mãe. Sim, eu fiquei muito brava contigo pela morte da minha mãe. Eu não aceitei a morte da minha mãe. Aonde está tu, né? Que tu fala tanto sobre cura, sobre isso, sobre aquilo. E numa conversa assim, bem sincerona, sabe? Ele falou: mas o propósito não era curá-la. O propósito era você ser cuidada por ela. E por incrível que pareça, senhoras, naquele período onde mãe estava passando, enfim, ela tinha até lapsos de, 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 de consciência, no sentido de ela perdia completamente a consciência, ela ficava extremamente confusa, uma confusão mental muito grande por conta das toxinas no cérebro. No momento que ela me via brava com os médicos ou impaciente com a enfermagem, muito, né? Muito Jepsen, é, brava porque ela não estava comendo direito, etc e tal. Ela parava, ela me chamava de Coquinho e ela falava: Coquinho, respira. Até uma brincadeira que a gente faz hoje com a minha irmãzinha, né? Com Estela. Minha irmãzinha tem 16 anos, tá, gente? A gente brincava com ela e falava: respira, você tá brava, respira, Tequinha, respira. E ela falava para mim: respira. Aí ela falava: lembra do médico? Você tem que dar risada. Eu tenho que dar risada, filha, eu tenho que dar risada. Eu preciso alegrar aqui, me ajuda a rir. Nossa, e era incrível, quando ela falava ria, vinha um riso, não sei da onde, e a gente começava a rir das palhaçadas, das mazelas, enfim. E, e por que que eu estou contando isso? Porque muitas vezes nós vamos nos encontrar em lugares onde nós não queremos arcar com as consequências das nossas atitudes, ok? E muitas vezes nós vamos olhar para essas consequências muito, mas muito pesado, com um olhar muito do tipo de crítica, de neurose, por que que eu escolhi isso, por que que eu fiz aquilo, onde é que eu não estou me permitindo viver a vida, etc e tal. E nós esquecemos que muitas das coisas que nós estamos vivendo são responsabilidade nossa. Jebs, então você está dizendo que a tua mãe escolheu ter essa doença? Jebs, você está falando que você escolheu ficar brigada com Deus durante 8 anos da tua vida? Sim, sim. E por qual razão eu escolhi? E aqui não é justificativa, é contando os fatos. Porque eu me recusava a, a aprender a lição que precisava ter aprendido. Que é, mesmo na tribulação, Jebs ria. Fique alegre, fique contente. Não olhe somente para o problema, veja para as possibilidades.
Eu me recusava a isso, porque eu precisava ser reparada, eu precisava estar ali naquela postura de vítima. E como eu tinha uma arrogância muito grande, imagina eu sentir essa dor. Me recuso, não, porque aí eu ia estar liberando uma, uma mulher que eu admirava demais, que eu ainda a admiro, mas que ao mesmo tempo foi extremamente falha, porque ela demonstrava muito carinho para as outras pessoas e comigo era sempre na linha dura. Hoje eu consigo compreender que muito do carinho eu já madura, né, assim, adolescente, jovem, mulher, casada, não recebia porque eu não dava essa permissão. Eu preferia continuar com aquilo. Então, e aí vamos começar a entrar no devocional e vocês vão entender o porquê disso. Por que que eu fiquei tanto tempo brava com Deus e hoje eu olho e tenho coragem de vir aqui, porque, gente, é sério, não é fácil estar aqui todo dia falando sobre Deus. Ainda mais para alguém que estava brigada e tretada com ele num nível aonde do tipo, cadê tu? Cadê tu na minha vida? Arrogância até o full, né? De vitimismo até dizer chega de me perguntar por que que eu estou passando por isso? Cadê você? Cadê as promessas? Ao ponto de, no momento que eu também estava junto, frequentei a religião africanista, de virar e falar assim, cadê vocês? Ou seja, era apenas um reflexo daquilo que eu sentia de um Deus, para toda e qualquer alteridade. O que Deus preparou é maior. O que Deus preparou é maior. Isso eu demorei muito tempo para poder compreender. No momento que eu realmente me permiti sentir aquele luto, processar aquela dor, olhar para toda aquela situação, fazer a depuração, o entendimento real de por que que as coisas aconteceram como aconteceram, ou porque, o que que eu precisava mudar em mim, o que que foi mudado, o que que nós realmente começamos a viver juntas, eu e minha mãe naquele período. E principalmente ali, naquele momento, eu entendi o quanto que eu disputava com ela o lugar de ser mãe do meu irmão. Gente, não é fácil sair desse lugar de, por mais que, como consteladora, eu diga, nossa, cada qual no seu quadrado, cada qual no seu lugar, na prática, no dia a dia, isto exige muito de um novo comportamento, de uma nova atenção e principalmente assumir a responsabilidade. Na minha família de origem, eu sempre fui aquela prima, aquela irmã, aquela sobrinha, aquela neta que sabia mais que todo mundo. E isso é prejudicial. Aqui era dona da verdade, ou seja, muito intransigente. E esse período com mãe me fez entender que eu não tenho a verdade absoluta. E foi um tempo depurando isso, melhorando, é, melhorando os relacionamentos, seja com o meu esposo, com a minha família, com a família de origem, com a família que nós construímos e principalmente no ambiente de trabalho. Eu precisei olhar para uma situação aqui, que é onde ele fala no versículo, né, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, de que diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu lembro que nas minhas orações naquele período, eu só pedia que o melhor acontecesse para minha mãe, mesmo que fosse o desencarne, mas que eu aprendesse o que eu precisava aprender. Eu achava que eu precisava aprender comunicação e persuasão ali naquela época. E, na verdade, o que me foi ensinado é receber. Receber. Receber auxílio, receber palavra de conforto
e principalmente receber as orientações da minha mãe. Eu estava completando 1 ano de relacionamento com o Beto, muito turrona, ele ainda muito calado, né? E ela olhava e falava: filha, se você quer que esse casamento dê certo, esse relacionamento dê certo, você vai precisar mudar algumas coisinhas. E eu sempre ali do tipo: não, não vou mudar, mamãe, porque ele me conheceu desse jeito e assim vai ser. Ele falou: não, filha, nós amadurecemos. Aprenda a receber o carinho que este homem tem para te dar. E eu jurava que eu sabia receber o carinho e a atenção no olhar daquele homem. E ela: aprenda a ouvir o médico. Escuta o que o médico tem para falar. Deixa ele falar tudo o que ele tiver que falar. Tenha paciência com a enfermagem. Você já trabalhou como enfermeira e você sabe que nem sempre estamos disponíveis para os nossos pacientes. E aquilo doía, porque, tipo, naquele momento que ela estava tendo dor, que ela estava tendo confusão mental, eu sabia da pressa, da urgência de estar recebendo medicação, de, enfim, de N processos, ela mesmo assim olhava e falava: tem um propósito, mãe. Hoje, 8 anos, 9 anos depois desse ocorrido, a conta fecha. Eu consigo compreender. Eu passei por processo de terapia, passei por N coisas, até que eu encontrei uma pessoa no ano passado que me questionou: como anda a tua fé? Eu falei: olha, male, male, eu agradeço pelas coisas que estão acontecendo. Ele falou: quando a gente não tem o que agradecer, realmente é difícil a gente querer viver. Isso foi antes da cirurgia em setembro. Eu parei, olhei, pensei, eu falei assim: uau. Eu comecei a refletir e comecei a ver que tudo que Deus preparou até agora para mim não fazia sentido na época que eu estava vivendo. Primeiro porque eu era imatura, eu não conseguia compreender que eu aqui cabeção sabia que toda atitude, que toda decisão, que todo comportamento que eu estava tendo ia ter sim uma consequência, porém aqui coraçãozinho eu não conseguia compreender, porque eu me recusava a sentir a dor da perda, a sentir até mesmo a alegria, a satisfação de uma conquista. Entendem que, tipo, quando eu bloqueio este coraçãozinho, quando eu me recuso a sentir as coisas que eu preciso sentir, porque o nosso corpo ele foi feito para sentir. Eu tranco, eu travo, eu fecho. Isso dentro da psicoterapia a gente conhece como couraças. Couraças que vêm para uma proteção, porque parece que a dor vai ser tamanha e eu não posso senti-la, porque senão vou ter uma sensação de que eu estou desfalecendo. E não é sobre isso, é sobre sim você se liberar a um ponto aonde você permite que o alívio chegue. E aqui é onde preparou para aqueles que o amam. Quando nós seguimos o nosso corpo da maneira que ele foi realmente programado, feito para viver, seja por Deus, seja pela fonte, whatever, o nome que você quiser dar para esse ser que nos criou, eu chamo ele de Deus. Quando você quer ir contrário da forma que teu corpo funciona, vai dar merda. Ah, Jeff, então você está dizendo que eu tenho que me acabar de chorar? Tem vezes que sim. Ah, que eu estou sentindo raiva, vou ter que ir lá arrebentar a cara do outro. Eu estou falando para você sentir a raiva. Ok? Não ir agredir o outro. Agredir o outro é uma consequência. É uma ação. E essa ação ela vai ter um resultado. Vamos lá? Senti a minha raiva, tô aqui, tô com raiva, peguei um papel, amassei, tô falando, tô escrevendo, tô bravejando, peguei uma almofada, soltei. Liberei a musculatura. Ok, a ação ficou comigo, a responsabilidade ficou comigo, como eu estou me sentindo depois disso? Provavelmente a senhora aliviada, ok?
Não, eu tô com raiva, eu vou lá meter a mão na cara, vou falar aquilo que eu não, que eu tô no calor, que do tipo eu não processei, vou lá, vou bater, vou xingar, tarará. Qual é a consequência? Se você partiu para agressão, prepare-se para ter um processo. Se você verbalizou palavras duras, prepare-se para que a outra pessoa esteja magoada e você também se sinta magoada. Essa é a consequência. E muitas vezes nós não queremos, é porque foi no momento de raiva que eu falei, me desculpa. Palavra proferida não tem volta. Entendem? Então, vamos lá. Muitas vezes, quando nós estamos passando por um tipo de dificuldade, seja financeira, seja no relacionamento, seja de saúde, whatever, não importa. Nós que ficamos nos questionando por que comigo? Eu também faço isso. Sendo que quais foram as escolhas que eu fiz e quais são as consequências que eu estou querendo fugir? Eu lembro, logo no início da minha vida profissional, eu estava muito satisfeita com uma supervisora, porque ela pegava demais no meu pé. Ela exigia demais de mim. Carinha de mamãe, né? Nosso trabalho tem cara de mãe, tem a cara da nossa mãe. E eu achava que ela estava me perseguindo, etc. E tal, e eu falava para todo mundo, menos para ela. De tanto eu falar que eu não gostava dela, que eu não gostava dela, que ela me perseguia, que ela tananã, que nananã, eu falava para todo mundo, menos para ela. Qual foi a consequência dessa minha palavra preferida? Chegou até ela. Então, muitas vezes, senhoras, quando nós entramos em julgamento, quando nós não olhamos para as nossas atitudes, nós não queremos arcar com a responsabilidade do que nós estamos falando. Eu estava falando mal de uma superior, estava questionando a capacidade de liderança dela, estava julgando todo o processo de desenvolvimento que ela estava fazendo. Porém, ela muito sábia, no lugar de me demitir, amém, Senhor, porque eu precisava de mais daquele emprego, sabe o que ela fez? Ela me chamou para o one-on-one, dava para ver a raiva naquela mulher, porque ela estava muito brava, e eu, no lugar dela, também ficaria muito brava. E ela virou e falou assim: já que você faz as coisas melhor do que eu, já que você sabe como liderar uma equipe de 45 pessoas, já que você conhece todos os KPIs, no dia de hoje você vai comandar a equipe. E eu quero aprender com você. Eu nunca passei tanta vergonha. Eu até sentei ali e falei assim: nossa, agora eu vou poder mostrar o quanto eu sei, o quanto eu aprendi nestes 4 meses de trabalho. Olhei ali e falei assim: não, esse equipamento aqui, né? Esse monitoramento eu sei, isso daqui eu sei, mas na hora que chegou para fazer escuta, na hora que veio fazer fechamento de ponto, porque eu ia viver um dia na vida dela, eu olhava assim, aquela parte administrativa, eu, putz, querida. Aí eu via que ela pedia ajuda também, eu pedi ajuda para o colega dela, ele virou e falou assim: isso daqui você vai ter que justificar. E aí eu via o quanto ela ajudava a equipe. Enfim, isso me ajudou para me colocar no lugar. A partir dali eu olhava para os meus líderes, a partir dali eu olhava para os meus líderes e falava: cara, antes de eu falar qualquer coisa, deixa eu aprender o que eles estão fazendo direitinho, porque vai que este vira e fala, fica um dia no meu lugar. E o que que isso tem a ver com o que Deus preparou é maior? No momento que eu comecei a me encontrar em dificuldades no trabalho, no lugar de reclamar, eu buscava auxílio de como melhorar. No lugar de, no momento onde eu me encontrava em problemas, e isso foi reverberando, no momento onde eu me via com problemas de financeiros, né? Durante muito tempo eu morei sozinha, morei em outro estado, e era só eu e eu.
Eu e Deus, eu falava, era eu e Deus. Eu via, me questionava do tipo, da onde vai sair dinheiro? E não sei por que eu sempre abria o roupeiro. Ali eu olhava uma bolsa que estava na sacola, e se pá com etiqueta. Ap- Aplicar, viver o desapego. Eu olhava assim, eu falava, quer saber de uma coisa? Eu vou anunciar no grupo. O Facebook estava começando naquela época. Eu vou anunciar no Facebook da vida que eu estou vendendo esta bolsa zerada. E vou pedir R$ 80 menos do que ela. E eram bolsas caras. Pá! Aí as meninas me perguntavam: você não tem nenhum sapato? A louca dos sapatos. Tinha um monte de sapato que eu não utilizava. Então, muitas vezes vinha a solução, não vinha com uma promoção, não vinha com uma encomenda, não vinha com algo ali, puf, mas vinha com uma solução prática. Eu lembro de uma vez que ali no prédio onde eu morava, na portaria, uma senhora muito brava, ela estava muito brava, porque a diarista dela não vinha e ela precisava de mais limpar, ela não conseguia limpar direito a casa dela, porque ia chegar visita, etc e tal. E eu de manhã havia perguntado como eu vou ter gasolina para essa semana, porque eu havia gastado demais. E eu acordei com isso e falei assim, senhor, como que eu vou ter esse dinheiro para gasolina para poder ir trabalhar, etc e tal, não quero pedir emprestado para ninguém, me dá uma luz. Era um sábado isso, eu olhei assim, e aí veio, e ela me pergunta, você conhece alguém que está disposta a vir hoje, agora, limpar minha casa? Porque as pessoas estarão aqui amanhã. Novamente, olha o ego que eu precisei engolir. E aí eu parei para pensar. Eu tinha um compromisso com meu namorado naquela época. Eu peguei o celular, mandei uma mensagem e falei: olha, apareceu uma faxina que eu vou fazer. E se você quiser, a gente se vê de noite. Ponto. Ele me mandou uma mensagem, ele só falou: B, tem certeza? Você está precisando de grana, eu te empresto. Eu falei: não, isso é resposta. Imagina, uma supervisora da Claro, uma supervisora de boas notas, fazendo faxina para a vizinha. Aqui, o que eu quero trazer para vocês, senhoras? Eu sei que é difícil. Eu sei que você estudou pra caramba. Tem muita empreendedora que vem aqui. Tem muita empreendedora, mas fazer as coisas que precisam ser feitas para que você possa solucionar os problemas que você está tendo, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, são respostas de Deus. Deus não vai vir colocar um pacote de dinheiro na tua porta. No fundo, eu queria que ele colocasse um pacotinho de dinheiro ali, ou que eu olhasse para um bilhetinho de uma raspadinha, um bilhete premiado, que ele tivesse com dinheiro ali, com certeza. Só que ele veio para mim naquela época como uma resposta de vá fazer essa faxina, eu estou te entregando essa faxina. Faz. E aí eu falei para aquela senhorinha, eu posso fazer para a senhora se a senhora permitir. Ela me olhou de cima a baixo, pensa uma mulher de cabelo aqui, toda loura, arrumada, porque eu já saía, acordava arrumada. Ela olhou assim, filha, mas você faz faxina? Eu falei, pagando bem que mal tem. E aí eu lembrei da minha mãe. Faça as coisas com alegria, coloque vida nas coisas que você está fazendo, independente do que você está fazendo. Senhoras, foi tão gostoso, porque ela morava no mesmo corredor que eu morava, e aí ela falou assim: eu gosto de estar ouvindo música, e era umas rancheiras, que eu particularmente não gostava, mas ela cantava com tanta alegria, e eu olhava assim: por onde a senhora quer que eu comece? Eu não cheguei dona da verdade, entende? Eu só simplesmente perguntei: por onde a senhora quer que eu comece? Porque isso é sobre servir o outro, é sobre você realmente colocar vida no teu trabalho. Ela virou e comentou, falou assim, pode começar pelos banheiros, porque eles estão críticos. E eu olhei assim, eu falei, realmente, tá bem crítico. E eu falei, em vez de você reclamar, já vai lá, pega a tua luvinha lá no teu apartamento, bota a luvinha, faz tudo bonitinho
e entregue o melhor banheiro limpo que você já entregou. Foi isso que minha mãe sempre me ensinou. Quando a gente olha, e eu sei que muitas vezes talvez você não tenha tido uma mãe que te ensinou a entregar sempre o teu melhor. Talvez você tenha tido uma mãe que só criticava tudo que você estava fazendo. Eu também tinha uma mamãe assim, ela era bem dura. Dura num sentido de, tá, mal feito, vai fazer de novo. Vai ficar bem feito. Nossa, você não tem noção de como isso me dava raiva, porque às vezes as minhas primas faziam as coisas e ela olhava e soltava um parabéns. Aí eu ficava do tipo, "Puta que pariu, para elas é parabéns e para mim é paz. A conta fechou lá na frente." E naquele ano que nós passamos juntas, do cuidado da saúde dela, ela virou e falou assim: filha, eu sempre exigi muito de você, porque eu sei o teu potencial. E ali naquele dia eu virei e falei para ela: mamãe, por que você não exigia a mesma coisa dos meus primos e das minhas primas? Eles não são um sucesso. Eles não são a minha vida. E ali eu compreendi que eu falei: uau, minha mãe tem muito orgulho de mim. Do jeito tortinho dela, mas ela tem muito orgulho de mim. E ali ela falou: faça as coisas para as pessoas como se você estivesse fazendo ou servindo a Deus. Tenha teus momentos de Marta, mas também tenha os teus momentos de Maria. Vamos falar mais à frente, feminino, sobre isso. Deus tem um plano para a gente. Ele não quer que nós vivamos situações que nos trazem tristeza, mas nosso corpo foi feito para depurar essa tristeza. Conversarmos, por isso somos seres que dialogam. Cada vez mais existe toda uma tecnologia para que você converse com as pessoas pelo emoji. Você tá puta da cara com a pessoa e manda um por imaturidade emocional. Mas Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para que possamos processar as coisas, entender as coisas e falar. Senão a gente continuava no estilo macaquinho. Aqui, né, o autor ele ainda continua. E vai chegar num determinado momento, senhora, que você não vai mais aceitar a vida do jeito que está. Da mesma maneira que eu não mais aceitei estar vivendo com um rancor que eu não sabia de onde era. E era um luto não vivido. Quando eu virei e falei assim, eu não aguento mais viver com isso, eu não quero mais viver com este sentimento que eu não sei de onde vem. Chega. Eu quero realmente viver uma mudança. E aqui, senhoras, eu vou falar algo que pode ser extremamente polêmico, principalmente para vocês que trabalham no mundo do desenvolvimento humano, já passaram por 300 milhões de processos e pagaram bastante para deixar a sua dor aqui, ou vá lá e ter 1 milhão de permissão. Se você está sozinha, se você acredita que você é um ser sozinho, que tudo exclusivamente depende de você e que você não precisa de ninguém, você vai tomar muita chapuletada na vida. Porém, se você conseguir compreender que sim, nós devemos ser dependentes de algo maior, no sentido de o que você tem para me ensinar. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. O que eu, como ser espiritual, posso me conectar com a fonte, posso me conectar com Deus, tenho a aprender com essa situação que eu estou passando. Talvez é colocar limites, talvez é aprender a desapegar, talvez é aprender a terminar, talvez é aprender a ter continuidade, talvez é aprender a receber, talvez é aprender a tirar a capa de salvadora que você precisa resolver os problemas de todo mundo. Talvez seja humildade de virar e ligar para uma amiga e falar: eu só preciso conversar.
e tirar tua capa de Mulher Maravilha, a que não fica triste com nada. E talvez seja, às vezes, fechar tua boquinha e aprender a você sozinho depurar as suas coisas, para aí sim falar de forma clara com o outro. É fácil? Possível? Com certeza. Aqui o autor ele coloca, né, que sim, quando a gente se apega a Deus, quando a gente olha, e o que é se apegar a Deus? É entender qual o propósito que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos felizes, para contribuir para a vida do próximo, e aí sim desfrutar. Então, o que eu preciso fazer para realmente ser feliz? É me encher de bolsa e de sapato? Ou ser constante? Ou o que eu posso realmente ser feliz? Sério, ontem, gente, eu fiquei feliz com uma bobagem, com uma florzinha lá das abóboras do senhor meu marido. Ela amanhece assim, linda, amarela. E todo mundo fica olhando assim, nossa, Jep, você era a mulher das bolsas caras. Eu ainda sou a mulher das bolsas caras. Mas elas não brilham tanto quanto eu me maravilho agora com a natureza. Jep, se você jamais apareceria sem maquiagem. Hoje eu tenho aprendido a olhar e falar, uau, a pele está hidratada. E quando eu tenho vontade de me maquiar, eu vou lá e me maqueio, porque é nesse feminino que eu acredito. Fazer aquilo que faz sentido para mim, não aquilo que ditam. Vamos lá, gente, o que apareceu de gente nesses 17 dias dizendo, Jep, melhora o teu estilo, coloca uma roupa um pouquinho mais poderosa, começa a falar sobre grana, junto aí com o teu devocional, começa a falar sobre isso, para que teu público cresça. Cara, não é sobre isso, é sobre aquilo que faz sentido para mim e eu poder sustentar isso. Porque sou eu que vou ter que arcar com as consequências das minhas escolhas. E para aqui, para não me estender mais, que coisas você quer que realmente estejam limpas na sua vida? Talvez você tenha passado por processos e ainda fica aquela sensação de, falta mais um pouquinho, quem já passou por isso? Será que você realmente está querendo ser limpa? Limpar esse rancor, sentir o que precisa ser sentido e às vezes ir lá conversar e botar um ponto final nessa relação? Ou você ainda está esperando que o outro lado tome uma atitude? Eu, durante muito tempo, precisei pedir para Deus, falar, cara, me mostra o caminho. Eu tô caminhando, só me orienta, só me orienta. Eu não quero mais viver com isso. E aí, sabe o que ele fazia? Aparecia uma situação X onde eu precisava chorar. E aí me vinha na memória a situação da faxina que eu fiz na porta do meu prédio, que encontrei ali, eu falava, ok, entendi. É para chorar, vamos chorar. Pensa como meu marido ficou naquela época, o ano passado, no começo do ano. Ele nunca me viu chorar. Chorar assim de, ele tá tudo bem, eu tá. Eu tenho que chorar. Ele, beleza. Quando eu começava com o meu mimimi, você tem que ficar no mimimi. Entendi. Não tá na hora de sair dessa posição. Mas eu buscava uma orientação. As coisas elas aparecem, senhoras, mas elas são extremamente sutis. A nossa intuição, principalmente a intuição feminina, ela não falha, ela é sutil. Isso aqui eu preciso aprender a sentir. Porque muitas vezes as respostas que você está procurando, elas vão vir. Só que aí você dá conta de executar. Porque para executar você vai ter que estar em movimento. Estar em movimento é sair do posicionamento de vítima. É ir lá e realmente buscar a resposta. Nós
nós, de uma forma geral, com as nossas deidades, temos um velho costume de esperar que a deidade resolva os nossos problemas. E aí eu falo, Deus está disposto a tornar a tua terra fértil, se você estiver disposto a plantar. Nada vai brotar do nada. Nada vai surgir do nada. Teu relacionamento não vai mudar da noite para o dia se você não fizer nada. Seja ter uma conversa difícil, seja ter um posicionamento, ou ainda, seja você vestir as sandalinhas da humildade e pedir desculpas. O que Deus preparou, ele é maior para gente. Ele não nos fez para vivermos apegados ao passado. A vida é para frente. Só que para vivermos bem para frente e com paz e com leveza, precisamos deixar as nossas mazelas do passado, mas deixar de verdade. Tem uma promessa, né, que fala que Deus vai nos curar completamente. Ele não quer que a gente viva em mazela. Ele vai nos restaurar de forma plena, mas só e somente se nos permitirmos viver como precisamos viver, olhando para frente. Amada, se você está passando por uma dificuldade financeira, talvez esteja na hora de bater em várias portas. Talvez esteja na hora de diminuir alguns gastos. Talvez esteja na hora de diminuir um pouco o padrão e começar a ter uma reserva financeira. Talvez esteja na hora de você cobrar um posicionamento do teu companheiro ou da tua companheira do lado. Talvez esteja na hora de você mudar e buscar o Uber, como fez a minha cliente. Bom dia, lindona! É sobre isso. Aqui o autor ele termina, ele trabalha com todas as coisas para conduzir-nos de volta à nossa posição original de filhos amados. E aqui eu faço um comparativo. Naquele último ano com mamãe, tudo o que aconteceu, tudo, hoje eu consigo entender, que aconteceu foi para que nós pudéssemos ter uma relação real de mãe e filha. Uma relação real de mãe e filha. Aonde eu me permitia ser ensinada. Aonde eu me permitia ser filha. De virar e falar, colocar ali meu medo de perdê-la. E ela falar, sempre vou estar junto contigo. Eu lembro que as últimas palavras de mamãe foi... E eu tava muito brava, porque meu irmão tava ali paciente, esperando o médico, ela tava, enfim, tava bem ruim. Eu falei, poxa, Paco, você podia ter dado na cara do, modo de dizer, né, do médico para ele resolver os problemas. E aí a minha mãe pegou a nossa mão junto e disse, Coquinho, logo eu não vou estar aqui. E vocês precisam se cuidar como os passarinhos se cuidam. Sempre vai ter um ninho para vocês. Durante muito tempo eu fiquei brava com ela falando, eu vou me despedir de vocês. Porque não é fácil você ver a tua vida indo embora. Mamãe significa vida. Mas ela virar e falar assim, sejam como os passarinhos. Hoje, passado praticamente 10 anos dessa frase, eu consigo compreender de que sejam livres, vão viver a vida de vocês, mas estejam sempre no ninho. O que é isso? Apoiem-se, cuidem-se. Senhoras, nós nascemos nas famílias que nós nascemos porque temos algo muito a aprender. E só podemos aprender quando nos colocamos na posição de filha. É entender que nós não mudamos a nossa mamãe.
nós não mandamos na nossa mamãe. E que nós, sim, às vezes precisamos nos afastar para sermos como passarinhos que aprendem a voar, mas que podem retornar para um ninho. No momento que estão cansados, no momento que precisam de uma proteção. Jep, minha mãe não é desse jeito. Eu tenho tanta fé de que Deus providencia mães pra gente no momento que mamãe não pode estar junto conosco. Me desculpem, senhoras, de estar emocionada, mas é que realmente muitas das coisas que nós passamos nas nossas vidas no momento nós não conseguimos compreender. Só que lá na frente a conta fecha. Se no lugar de por que isso está acontecendo comigo, nós mudarmos a pergunta do o que eu preciso aprender e como isso contribui para minha vida. Permitam-se, senhoras. A leitura bíblica sugerida pelo autor é Mateus 8. Nesse capítulo, ele fala de imensos milagres. E eu digo que você é um imenso milagre. Você está vivo? Você acordou hoje? Está me ouvindo? Está falando? Tem um copinho de café, um copinho de leite aí? Agradeça por esse milagre chamado vida. Se você está viva, você pode escrever uma nova história. E talvez você, como eu, tenha brigado muito com Deus, porque às vezes acreditou que ele tinha que resolver todos os seus problemas. Sendo que foram problemas que nós criamos. Comecemos a assumir a responsabilidade das nossas atitudes, para que realmente possamos nos conectar com Deus que tem a capacidade de resolver os problemas, nos dando orientação, mostrando as sutilezas e, principalmente, nos fazendo sentir filhas. Espero que faça sentido para vocês, porque aqui dentro reverberou bastante. Novamente, me desculpem pela emoção. E eu quero deixar esse devocional para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Permita-se compartilhe aí novamente. Deus sabe todas as coisas. Basta nós aceitarmos o que nós temos a aprender. Um beijo, nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã. É meu aniversário amanhã, ok? Então, por favor, estejam aqui às 7 horas da manhã e vamos falar sobre planeje o seu futuro. Como é planejar o nosso futuro? Já parou para pensar nisso? Tchau, tchau. Tchau. Lembra de se inscrever, coloca aqui seu comentário, da onde você está me vendo, manda para as migas e nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Beijo.